Bom, acho que a gente já pode começar. À medida que o pessoal for pedindo para entrar, a gente já vai aceitando também. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Esse é o primeiro encontro do Projeto APMAT, então terão outros no decorrer do ano. O Projeto APMAT é um projeto realizado pelo PET Matemática Pontal, da Universidade Federal de Uberlândia, do campus Pontal, que é de Tuiutaba. A atividade, ela tem como objetivo desmistificar um pouco a matemática, porque muitos têm a ideia de que a matemática é de pouca aplicação, e a ideia é trazer um pouquinho sobre a matemática do cotidiano, as áreas de atuação, e conhecimento sobre matemática, e em especial sobre matemática aplicada. Eu gostaria de informar que o encontro está sendo gravado. No final das apresentações, vai ter um momento para as perguntas. Vocês podem ir mandando as perguntas pelo chat, no decorrer das apresentações, ou no final, no momento das perguntas, vocês podem ligar a câmera e o microfone e falarem. No final, também, a gente vai disponibilizar a lista de presença. Para esse encontro, a gente convidou a professora doutora Milena Almeida Leite Brandão, que possui graduação e mestrado em matemática pela Universidade Federal de Uberlândia, e doutorado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Uberlândia. Atualmente é professora adjunta da UFO, que é a Universidade Federal de Uberlândia, tem experiência na área de matemática aplicada e computacional, com ênfase em otimização matemática, atuando principalmente nos seguintes temas: otimização estocástica e determinística, algoritmo de otimização, evolução diferencial, programação linear e não linear, e software de otimização. E convidamos também o Dr. Leandro Rezende Mundim, que possui graduação em Matemática Industrial pela Universidade Federal de Goiás e mestrado e doutorado em Ciência da Computação e Matemática Computacional pela Universidade de São Paulo. Tem experiência na área de otimização combinatória, inteligência artificial e pesquisa operacional. Durante o doutorado, foi pesquisador visitante na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto pelo período de 10 meses. Trabalhou como bolsista de treinamento técnico da FAPESP, na ODM, onde prestou consultoria na área de análise de risco, mercado financeiro e sequenciamento da produção. Foi bolsista de pós-doutorado da Intel, pesquisando técnicas de aprendizado de máquina aplicadas ao mercado financeiro. Atualmente dedica a vida de empreendedor. É um prazer receber todos vocês. Eu agradeço a Milena e ao Leandro por terem aceitado o convite e também agradeço aos inscritos por participarem da nossa atividade e agora eu passo a palavra para a Milena e para o Leandro. Pessoal, boa tarde a todos. Eu vou preferir ficar sem um foninho, mas caso vocês achem que minha voz está baixa, me avisem que eu coloque o foninho, tá bom? Primeiro eu quero agradecer o convite da Laurinda e da Amanda para participar dessa live. Eu acho o tema super oportuno, principalmente no momento que a gente está vivendo, porque a matemática, ela consegue resolver muitas coisas e consegue facilitar muito a nossa vida. E se as pessoas estivessem usando mais matemática nessa pandemia, talvez estaríamos numa situação muito melhor. Essa é a verdade. Eu vou começar o compartilhamento de slides aqui, que eu vou apresentar uns slides para vocês, né? Vocês estão conseguindo ver meus slides? Sim. Então, vamos lá. Bom, então o tema da live de hoje que a gente vai conversar é sobre a matemática para a tomada de decisão em problemas práticos, né? Como eu disse, é um tema extremamente oportuno, porque a gente usa matemática o tempo todo e às vezes sem perceber. E eu que trabalho muito com otimização, eu percebo isso o tempo inteiro. O tempo inteiro a gente está usando otimização, está utilizando modelagem. Mesmo que a gente não saiba matemática, a gente está usando. Ou a gente, ou os nossos celulares, os smartphones, os computadores. Então, a matemática, ela faz parte da nossa vida. E aí, antes de começar a falar sobre o tema, eu vou explicar como que vai funcionar. Eu vou começar com um exemplo que eu encontrei na internet. Depois eu vou falar sobre os 3 exemplos práticos.
Um deles, onde a gente usa a otimização e nem precisa saber matemática. Outros 2 exemplos que a gente precisa saber um pouco de matemática, então alunos de cálculo 1 já seriam capazes de resolver os problemas, e em seguida o Leandro vai entrar com os problemas mais complexos que ele já resolveu na empresa dele e que são bastante interessantes. Então, antes de entrar nos problemas, eu vou usar um exemplo de uma reportagem da BBC News. Gente, se vocês não seguem a BBC News nas redes sociais, passam a seguir. Sigam a BBC brasileira, tá? E siga também a internacional. Porque eu acho que deve ter algum matemático lá dentro da redação, porque é incrível as reportagens deles. E a reportagem que eu vou começar falando com vocês é sobre a do vírus. Se eu pudesse empacotar todas as partículas do vírus que causa, né, a COVID, o coronavírus, que é o SARS-CoV-2, se eu pudesse empacotar todas as partículas que existem no mundo, onde elas caberiam? Né? Bom, na reportagem tem alguns chutes. Pensem aí, cada um de vocês na cabeça, onde vocês acham que caberiam, eu conseguiria colocar todos os vírus, né, todas as partículas de vírus que estão aí circulando no mundo. Onde elas caberiam? Bom, para começar, o que eu preciso fazer para resolver esse problema? Eu preciso calcular o volume total aproximado de vírus circulando aí no mundo. Então, a gente vai precisar de modelagem. E aí, o que eu vou fazer primeiro? Primeiro, a gente pode calcular a carga viral de cada pessoa, né, que é a quantidade de vírus que as pessoas carregam, as pessoas infectadas carregam. Nessa reportagem, o matemático que fez essa análise, ele não levou em consideração os vírus que estão no ar, tá? E nem a carga viral em animais, cachorros e gatos, que a gente já sabe que cachorros e gatos também carregam esse vírus, mas os dados são poucos, tá? Então, ele não usou esses dados. Então, bom, ele começou aproximando, fazendo uma estimativa, usando estatística, de qual é a carga viral de cada pessoa que está infectada. E aí, depois, fizeram uma outra estimativa da carga viral máxima, né? Porque durante o período que a pessoa está infectada, até está sido sarada, né? O prazo todo ali, que são os 14 dias, né? A carga viral, ela muda e ela tem um pico. Então, eles fizeram uma estimativa desse pico e pegaram a carga viral máxima. Depois, de novo, usou mais estatística para estimar a quantidade de pessoas que são infectadas por dia no mundo, tá? A estimativa é de 3 milhões de pessoas. Então, 3 milhões de pessoas são infectadas todo dia no mundo. É uma estimativa baseada em estatística, né? E a gente sabe que muitos países não testam, então é bem maior do que isso. Bom, mas usando os dados que nós temos, né, a gente chega, o professor lá, o matemático, ele chegou a essa estimativa de 3 milhões de pessoas, né, infectadas por dia. Então, sabendo a quantidade de partícula, né, a carga viral máxima de cada pessoa, multiplica pelos 3 milhões de pessoas, e a gente consegue saber quantas partículas estão aí circulando no mundo. Bom, sabendo a quantidade de partículas, vai dar esse número aqui, ó. 2 vezes 10 elevado a 17, que é 200 milhões de bilhões de partículas de vírus no mundo ao mesmo tempo. Bom, parece um número grande, né? E na reportagem fala que realmente esse número ele é enorme e é quase igual ao número de grãos de areia do planeta. Ah, professor, você está brincando que o matemático consegue estimar quantos grãos de areia tem no planeta? Sim, nós conseguimos fazer essa estimativa, mas isso fica para uma outra live, tá? Então, aqui a gente já sabe, né, quantas partículas de vírus estão aí no mundo ao mesmo tempo. Só que o problema não acaba aqui, né? Porque a pergunta é, se eu pudesse agrupar todas essas partículas, elas caberiam onde? Para a gente responder essa pergunta, eu preciso saber o volume que essas partículas ocupam. Tá? Lembrando que as partículas do vírus são esferas. Então, a gente vai usar
a fórmula do volume para esferas, tá? O volume é 4/3 de πr ao cubo. Então, usando a fórmula do volume, a gente consegue calcular, né, o volume ocupado por todas essas partículas. Bom, sabe-se que o valor médio do diâmetro da partícula do vírus é de 100 nanômetros, tá? Então, o raio vai dar 50 nanômetros. E aí, a gente substitui aqui, a gente sabe o volume, tá, da partícula. Só para vocês terem assim, uma perspectiva do tamanho da partícula do vírus, né? O raio do vírus é cerca de 1000 vezes mais fino do que um fio de cabelo humano. Então, é uma partícula muito pequena. E aí, substituindo aqui, tá? E transformando em números significativos, a gente chega que o volume total aproximado, ó, é de 120 ml. Que isso, professor? Você tá de brincadeira, né? Se a gente pegar todos os vírus do mundo e calcular o volume deles, vai dar 120 ml? 120 ml. Sabe aquela coquinha pequenininha? Cabe lá dentro e ainda sobra espaço. Só que o problema não acabou aqui ainda não, gente. Bom, o volume total, né, de todas as partículas do vírus está dando 120 ml. Mas a pergunta era, né, se eu quisesse colocar todas essas partículas juntas num só lugar, se eu quisesse empacotar elas, qual o volume que isso, qual o volume necessário, né, que eu ia precisar para empacotar essas partículas? Aí entra uma coisa interessante na otimização, que foi descoberto há uns 400 anos atrás, e as pessoas vêm usando isso intuitivamente, mas não tinha ainda uma demonstração, que é a questão do empacotamento de esfera. Se a gente pensa em bola de gude, se eu pegar aí várias bolas de gude e colocar dentro de um copo, vão ter vários espaços vagos ali, né? Porque as esferas, elas não se encaixam. Então, quando a gente amontou ali as bolas de gude, vão sobrando vários espaços vazios ali. E tem uma forma da gente fazer um empacotamento, que a gente chama de empacotamento compacto de esferas, que é minimizando esse espaço vazio entre as esferas. E nesse empacotamento compacto de esfera, o astrônomo e matemático Kepler, ele fez uma conjectura, tá? Por que é uma conjectura? Porque ele afirmou, mas ele não demonstrou, em 1611, mais ou menos isso, que o espaço vazio, ele ocupa cerca de 26% do volume total. Ou seja, 74% do espaço, ele é preenchido pelas esferas. 26% do espaço, do volume, né, total, é vazio, é um volume vazio, tá? Essa é uma conjectura que foi feita pelo Kepler e Gauss, depois, eu acho que de 200 anos, mais ou menos, acho que é isso mesmo, fez uma pequena demonstração de que isso realmente era verdade, e tem uma demonstração nova de empacotamento de esferas que saiu, acho que deve ter uns 20, 30 anos, tá? Bem novo. Mas aquele pessoal, né, das bancas de sacolão, supermercado, já usei só há muito tempo. Se a gente olha ali a banca, né, tem aqui o exemplo de uma pirâmide de laranja, né, numa banca de supermercado, é usado ali esse empacotamento compacto de esferas, minimizando o espaço vazio, né, que existe entre elas. Bom, a gente tinha chegado que todos os vírus do mundo ocupam 120 ml. Então, se a gente pegar 26%, né, desse volume total, a gente vai encontrar o espaço vazio, que vai dar aproximadamente 31 ml. Se a gente pegar 120 ml com 31, vai dar 151 ml. O autor arredondou para 160 ml, acho que vai ficar bonitinho, né? E como tudo aqui é estimativa, a gente tem esse limite de poder arredondar. Então, aproximadamente, se eu pegar todos os vírus do mundo e fazer um empacotamento compacto deles, tá?
eles vão ocupar um volume de 160 ml. E aí, tá aqui, né? Aquela coquinha pequenininha tem 200 ml. Então, caberia aqui dentro, ainda sobraria espaço. Agora, gente, isso não significa que existe pouco vírus rodando no mundo, né? É porque essas partículas, elas são muito pequenas. Então, o volume delas é pouco. Aparenta ser pouco, né? O volume é pouco, mas não tem pouca partícula de vírus no mundo. A gente precisa continuar se protegendo, hein? Tomando todos os cuidados. Mas, por que eu mostrei esse exemplo? Porque esse exemplo, ele mostra, assim, claramente como resolver problemas de matemática, que é passar pela modelagem. A gente precisa entender o problema, entender todos os aspectos para a gente poder chegar na resposta final. Aqui está o nome, tá, do professor, é um professor de biologia matemática lá do Reino Unido que fez esse cálculo, essa estimativa, e a reportagem é da BBC. E aqui, ó, tá essa questão da modelagem de um problema de matemática, né? Nesse problema, ó, a gente precisou usar estatística para fazer as estimativas, né, da carga viral por pessoa, da carga viral, da taxa máxima da carga viral, fazer uma estimativa de quantas pessoas são infectadas no mundo todos os dias. Depois a gente usou geometria para calcular o volume da partícula de vírus. Depois a gente usou geometria, álgebra e otimização para fazer empacotamento de esferas. Então, a modelagem de um problema é esse processo de identificar as etapas. O que eu preciso responder, o que eu preciso pesquisar, né? E quais as ferramentas eu vou usar. E na otimização, é muito importante essa etapa da modelagem, que é conhecer o problema e saber o que usar em cada etapa do problema, tá? Bom, mas a otimização, né? O que é otimização e como que eu vou usar a otimização? Então, tem dois sentidos amplos da otimização que eu vou abordar aqui. Um é melhorar o que já existe, o que já está pronto, e o outro aspecto da otimização é projetar algo novo que seja mais eficiente. Melhorar o que já existe. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa, vamos pensar numa empresa de frotas de caminhões que faz entregas, tipo Amazon, tá? E ela quer otimizar o tempo, minimizar o tempo de entrega. Como fazer isso? Então, já existe, ela já tem a frota, ela já tem as rotas, mas ela precisa melhorar o que já existe. Então, a otimização entra nesse sentido. Agora, projetar algo com maior eficiência, a gente pode pensar nos carros. Antigamente, os carros 2.0, né, eram os mais desejados, né, pela geração dos adolescentes, porque corre muito, atinge alta velocidade rápido. Só que esses carros acabam sendo mais caros, o motor é mais caro, o gasto de combustível é mais caro. E hoje, a gente já vê os carros que estão vindo, né, eles estão vindo 1.0, 1.0 turbo, e eles conseguem uma eficiência tão boa quanto um carro 2.0 desses modelos mais antigos. Então, a gente está projetando algo novo com uma qualidade melhor, tá? Então, existem essas duas vertentes dentro da otimização, que é já pegar um problema pronto, que existe, e melhorar, ou a gente vai projetar algo melhor. E aí, o que a gente faz na otimização? Eu preciso encontrar quem são as variáveis para otimizar o objetivo. Então, por exemplo, se eu estou numa uma empresa de frota de caminhões e eu quero melhorar ali o tempo, né, o prazo de entrega do produto, então eu preciso identificar quais são todas as minhas variáveis, quais são todas as minhas restrições. Por exemplo, um caminhão, qual a capacidade dele, né, para ele carregar? Então, existem várias restrições aí que eu preciso analisar, e aí essa parte toda, ela entra na parte da modelagem. E aí, quando eu tenho o modelo pronto, eu pego e entro com a otimização. A otimização é a parte final, que a gente vai usar um algoritmo de otimização, tá? Para encontrar a solução. Pode fazer na mão, não, professora? Se o problema tiver uma ou duas variáveis, pode. Maior do que isso, vai dar trabalho, então a gente usa softwares, tá? E aí existem vários algoritmos de otimização
que a gente pode usar. Existem até algoritmos prontos em softwares livres de otimização, tá? Que a gente pode usar para resolver problemas. E a otimização, ela faz parte da natureza. Eu não sei se todo mundo aqui acredita em Deus, mas eu acredito. E eu acredito que Deus, ele criou o universo. Eu não acredito nessa história do Big Bang. E aí, ao olhar para o universo, a gente vê, pelo menos eu enxergo, como Deus foi projetando as coisas de maneira ótima. Tudo se encaixa perfeitamente na natureza. Tudo. Lembra lá da história do empacotamento de esferas, que Kepler fez a conjectura? Dizem que ele chegou nessa conjectura observando a romã. A romã, gente, se a gente vê essas bolinhas dela, ela é um empacotamento compacto de esferas. Tá vendo que as bolinhas estão todas agrupadas de forma a minimizar o espaço vazio? Já existe na natureza, né, há muito e muito tempo isso. Isso há poucos anos, né, que foi feita uma demonstração de como fazer um empacotamento de esferas. Então, na natureza, gente, existem muitos exemplos de otimização. Um outro exemplo que eu sempre falo é das abelhas. É um exemplo que eu fico encantada. Né? O favo de mel das abelhas geralmente tem esse formato aqui poliédrico, né? Por que as abelhas não fazem um formato circular? Tá? O favo. Não sei se vocês sabem, mas o círculo, ele é a forma geométrica que tem maior volume com menor área. Como assim? Se eu quiser colocar muita coisa dentro de um pacote e economizar com o material do pacote, uso uma esfera. Por que ninguém faz isso no supermercado, então? Por que o sabão em pó não vem dentro de uma esfera? Por que o detergente não vem dentro de uma esfera? Imagina esferas agrupadas lá no supermercado, a bagunça que não ia virar essas esferas caindo no chão. Mas observe que muitas embalagens têm um formato circular. Creme de leite, leite condensado, as latas de leite, dos achocolatados, tudo é um formato circular. Por quê? Eu consigo colocar o maior volume ali dentro com o menor custo, tá, da embalagem. Então por que as abelhas não fizeram isso? Bom, as abelhas constroem os alvéolos com cera. E aí elas não queriam gastar cera, né? E o que ia acontecer? Se elas fizessem em formato circular, eles não iam se agrupar perfeitamente como no formato poliédrico. Ia ter um desperdício, né, de cera, de material. Então, elas conseguiram encontrar o formato mais econômico para construir os alvéolos, que é esse formato aqui. Com esse formato, elas conseguem economizar material, que é a cera que elas usam, né, para construir, e, além disso, conseguem armazenar uma boa quantidade de mel. Eu acho esse exemplo lindo. Tá pronto na natureza, né? E a gente copia, tá? Nós, matemáticos e engenheiros que trabalham com isso, a gente copia muito a natureza. Vários algoritmos de otimização são baseados em coisas que a gente observa na natureza. Não vou falar disso aqui, eu acho que não é o foco, mas é tudo baseado na natureza. Bom, até agora eu não falei de nenhum exemplo prático. Eu vou falar de 3 exemplos rapidinho para o Leandro entrar no deles, tá? Não vou resolver nenhum aqui. A gente só vai comentar. Se vocês quiserem a resolução, a gente depois faz uma outra live, um outro encontro para resolver, tá? Bom, o primeiro exemplo, a gente nem precisa saber de matemática, tá? Que é otimizar as compras no supermercado. A gente não precisa saber matemática para fazer isso. Não precisa saber matemática avançada, né? Para fazer, otimizar as compras no supermercado. E aqui tem umas listas, né? Uma lista de sugestões de coisas que a gente pode fazer. Por exemplo, antes de chegar no supermercado, é importante a gente ter uma lista do que a gente vai comprar. Por que é importante ter uma lista? Para você não comprar coisas que você não vai usar, que acaba encarecendo a sua compra. Uma outra sugestão é montar um cardápio. Por que montar um cardápio? Porque como que você vai montar uma lista se você não sabe o que você vai cozinhar durante a semana? O que você vai precisar para café da manhã, almoço e janta?
Então, tem um cardápio para você saber exatamente o que comprar. Atenção às ofertas. Eu não sei vocês, mas eu sigo todos os supermercados aqui de Tuiutaba. Eu moro em Tuiutaba. Sigo todos eles na rede social e tenho o aplicativo de todos instalado no celular. Então, as ofertas, por exemplo, tem o dia da carne, tem o dia, né, da verdura. A gente precisa estar atento a essas coisas. Se você se programa para ir no supermercado no dia da verdura, no dia da fruta, no dia da carne, você aproveita aquelas promoções. Uma outra coisa interessante, gente, é usar o aplicativo das lojas. Mas aí precisa tomar um cuidado. Esses aplicativos, eles foram feitos para nos ajudar, mas também para induzir a gente a comprar coisas que a gente não precisa. Depois, faça uma busca no Google sobre isso. O aplicativo dessas lojas, por exemplo, ele fornece algumas promoções personalizadas. Então, talvez o que vai aparecer para mim não aparece para você. É diferente, tá? E muitas empresas estão usando isso. O aplicativo, na hora que você chega, né, lá no caixa, ele não pede seu CPF. Pronto, deu o CPF e acabou. O aplicativo já sabe a lista de compras que você fez. E aí ele começa a te observar. É inteligência artificial, tá? E ele começa a te vigiar. E aí ele começa a ver o seu padrão de compras e ele começa a montar ofertas para você. Só que também ele observa que determinadas coisas você não compra. E ele também começa a te mandar promoção dessas coisas que você não compra para te induzir a comprar. Então, cuidado com esses aplicativos. Leiam sobre isso, que é muito interessante também. E também tem uma reportagem na BBC sobre isso, tá? E uma outra sugestão que eles dão é comer antes. Isso aqui não funciona para mim, não. Eu posso estar com fome ou sem fome, que se eu ver alguma coisa que eu gosto, um chocolate na promoção, eu acabo comprando. Ai, gente, desculpa que recebi uma ligação e aí o Mac passa a ligação, desculpa. Vocês estão vendo a apresentação ainda? Não, Milena. Voltou para não tá vendo mais. Voltou. Desculpa, gente. Deixa eu compartilhar de novo. Estão enxergando? Sim, perfeito. Não, né? Então, beleza. Bom, então vamos para um outro exemplo prático, tá? Vocês viram aqui, né? Eu não preciso saber matemática, tá? Para otimizar as compras no supermercado, tá vendo? São coisas básicas que a gente pode fazer no dia a dia para a gente economizar tempo e dinheiro. E aí, um outro exemplo que eu encontrei para mostrar para vocês do uso, né, da matemática e da otimização é na propagação de um boato. Em cidade pequena, tipo aqui em Tuiutaba, a fofoca ela viaja, né, na velocidade da luz. E aí tem como a gente modelar isso? Tem, tá? Então suponha aqui, ó, tem um probleminha de cálculo 1, tá? Suponha que a rapidez com que um boato se espalha em uma comunidade é proporcional ao produto do número de pessoas que já ouviram o boato pelo número de pessoas que ainda não ouviram. Então, qual é a velocidade, quando, né, que essa velocidade de propagação vai ser máxima? Então, eu quero maximizar a velocidade, quero saber quando, né, que a velocidade de propagação desse boato vai ser máxima. Então, eu preciso encontrar a função e preciso encontrar o máximo dela, onde essa função assume o máximo, tá? Então, usando aqui as informações do problema, tá? A gente chega na formulinha da velocidade. N é o número de pessoas que tem na comunidade. Se eu falar que X é o número de pessoas que sabem do boato, então N menos X são as pessoas que não sabem do boato, né? E aqui no enunciado falou que a velocidade, né, de propagação, ela é proporcional ao produto do número, das que sabem e das que não sabem. Então tá aqui, ó, K vezes X vezes N menos X. E eu já tenho a minha função. E aí eu quero encontrar o valor máximo dela. Não vou resolver aqui agora, mas qualquer aluno que fez cálculo 1 sabe resolver isso aqui. Tem a receitinha de bolo, né, para resolver esses problemas.
Deriva igual a zero, acho o ponto crítico, avalia se o ponto crítico é um ponto de máximo, de mínimo ou de inflexão. Receita de bolo. Coloquei esse exemplo para vocês verem que a otimização ela pode ser usada em vários campos, em campos completamente diferentes um do outro, tá? Como eu disse, não vou resolver, só estou dando um exemplo. Um outro exemplo, também de cálculo 1, que é muito prático, e eu acho que muitos fazendeiros passaram por esse tipo de problema e fizeram na intuição. Não usaram, né, otimização para encontrar a resposta. Qual é esse problema? Esse fazendeiro aqui, ele quer circundar uma região retangular junto ao rio. Então, tá aqui o desenho, ó. Tem um retângulo junto ao rio, tá? E ele vai confinar ali alguns animais. Ele tem 80 metros de cerca. E aí, o lado, né, que fica no rio, lógico, não vai ter cerca. E aí, ele precisa saber qual devem ser as medidas em metros da região para que a área cercada seja maior possível. Então, tendo 80 metros de cerca, qual a maior área que eu consigo circundar, né, com a cerca? Então, é um problema que eu acho que deve aparecer muito, não só na fazenda, tá? Também em construção de casa, comprar material de construção, tudo aparece problemas desse tipo, e as pessoas às vezes não sabem que podem ser resolvidos usando matemática. Então, aqui, ó, a gente pode chamar essa lateral de x. Então, aqui também é x. Se eu tenho 80 metros de cerca, então esse lado aqui de baixo, né, vai ser 80 menos 2x. E aí eu já tenho ali como calcular a área dessa região, né, retangular. Aí a gente vem, calcula a área, x vezes 80 menos 2x, e eu quero maximizar. A gente vai e maximiza essa função. Receitinha de bolo, né? Deriva igual a zero, acha o ponto crítico e avalia o ponto crítico. Então, são problemas muito simples e que a gente pode resolver usando otimização. E aí, gente, vou deixar aqui só um roteirinho, tá? Para resolver problemas de otimização e vou passar a palavra para o Leandro. Então, o primeiro passo é compreender o problema. Então, eu preciso saber quais são as variáveis do problema, quais são as restrições e se eu vou minimizar ou maximizar. E além disso aqui, gente, existem os problemas que são multi-objetivo, tá? Às vezes eu quero minimizar uma coisa e maximizar outra coisa dentro do mesmo problema. É possível também, são problemas multi-objetivos. Depois que eu identifico quais são as variáveis, as restrições e tudo, eu vou construir o modelo, que é transformar tudo isso para equações. Então, eu vou deduzir quem são as funções que descrevem matematicamente o meu problema. E aí, por último, eu uso as ferramentas e os algoritmos de otimização, tá? Então, esses são os passos para a gente resolver um problema de otimização. E antes de passar para o Leandro, só fazer um comentário. Eu acho que deu para vocês perceberem que um matemático que trabalha com matemática aplicada, ele precisa conhecer de várias áreas. Ele precisa estar conectado com a física, com a química. Lógico, não dá para a gente saber tudo, mas a gente precisa saber programação, usar software. Ele precisa ser um profissional com um conhecimento amplo. É muito raro você ver um matemático aplicado que trabalha com esse tipo de problema trabalhando sozinho, ele e o computador. Geralmente são equipes que trabalham junto para resolver problemas, tá? O Leandro talvez possa te falar um pouco mais disso, porque ele trabalhava em empresa, ele sabe como funciona mais essa metodologia. Mas aqui, meu objetivo hoje foi só dar alguns exemplos para vocês perceberem, né, como a gente pode usar a matemática para resolver problemas no dia a dia. E agora eu vou passar para o Leandro, que aí ele vai colocar alguns exemplos bem mais complicados e que precisam de muito mais matemática para ser resolvido. Não, nem tanto, nem tanto. Eu queria primeiro agradecer o convite e acho que é muito legal esse tipo de iniciativa e sempre que vocês precisarem, pode contar comigo.
E eu acho que eu poderia fazer uma apresentação inteira só comentando as coisas que a Milena falou na apresentação dela, porque, assim, a gente que é da área pesca várias informações ou várias coisas que ela colocou ali, que quando a gente não tem aquele conhecimento, passa meio vago, né? Por exemplo, esses aplicativos que ela falou de compra de supermercado, traça padrões e são chamados na literatura como algoritmos de recomendação. O algoritmo de recomendação é, por exemplo, você vai ver Netflix e aí ele começa a entender seu gosto de filmes e vai indicando cada vez filmes mais parecidos, ou YouTube, e lista de compras também. Ele não olha só para o seu padrão, ele olha para o padrão de outros similares a você. Por exemplo, a pessoa gosta de doce, e aí ela vê padrões similares e te dá recomendação de doces que provavelmente você vai gostar porque aquelas pessoas compram com frequência. Então, assim, tem muita coisa legal. Mas eu queria começar falando desse roteiro que ela fez de problemas e sobre essas diferentes áreas. Bom, vocês me ouvem bem? Tá cortando? Qualquer coisa vocês falam. Bom, primeiro do roteiro. Na academia é de fato igual a Milena colocou. Existe esse roteiro, você determina um modelo, você encontra as variáveis, o objetivo, as funções, modela aquilo matematicamente e resolve. E aí busca alguma ferramenta para resolver. Na prática, isso aí é como se estivesse num loop. Normalmente o modelo que você senta para resolver, todo mundo tem um objetivo e você tenta chegar num bom senso e encontra uma modelagem, um objetivo que seja bom para todos, aí você modela matemática, resolve e entrega uma solução. Aquela solução, não, mas isso aqui não contempla tal coisa. Aí você volta para a modelagem inicial, tem mais alguma variável, uma restrição, e aí é essa dinâmica, ele sempre ficar fazendo esse loop em problemas reais. E, por fim, eu queria só fazer mais um comentário sobre diferentes ferramentas. Tem um professor, um orientador meu de doutorado, ele chama José Fernando, orientador, na verdade. E ele falava uma coisa que me marcou muito. Falava que toda pessoa carrega um aljava. Aljava é aquele saco de flecha, igual você tem um Robin Hood, ele tem um saquinho de flecha aqui nas costas. E aí esse saco de flechas, todo o seu conhecimento está ali dentro. E sempre que você aprende uma nova ferramenta, então, por exemplo, você aprende estatística, algoritmo de recomendação, algoritmo de rede neural, simplex, é como se você pegasse uma flechinha que não existia no seu saquinho lá e colocasse nessa aljava. E aí, quando você vai na academia, a gente pega várias flechinhas e fala, nunca vou usar isso. Mas uma hora você vai usar. É como aquele cara que é bodybuilder e faz muito exercício, vira muito grande, fala assim, nunca vai enfrentar um leão. É o que a gente se prepara na academia, porque quando chega um problema, você tem acesso a essas flechinhas e consegue resolver da melhor forma. Bom, então, pessoal, dito isso, eu vou fazer uma apresentação, e aí eu gostaria de não me prolongar nos exemplos em tudo, e estar aberto para discussão, para alguma dúvida que vocês queiram discutir. Vocês veem minha apresentação? Sim, está aparecendo. Tá. Bom, então, eu atualmente moro em São Carlos. Eu fiz matemática industrial em Catalão, Goiás, depois eu vim aqui para São Carlos fazer mestrado e doutorado. Acabei gostando da cidade e fiquei. Mas eu sou aí pertinho de Tuiutaba. Minha cidade chama Monte Carmelo, é uns 110 quilômetros de Uberlândia. Bom, então, basicamente, isso aqui foi um ciclo de como que a gente fundou essa empresa que a gente tem, chamou ADM. Em 2013, eu cheguei aqui para fazer mestrado, saí para fazer uma parte do doutorado lá em Portugal, e aí eu vi que lá é muito comum, muito frequente, a indústria está dentro da universidade e ter uma troca de informações e de soluções que acontece com uma frequência muito grande, coisa que no Brasil ainda tem vários empecilhos, tanto por lado de universidade, algumas burocracias, quanto por lado das empresas, e muitas vezes não chega num bom senso e acaba piorando, eu acho, que a formação das pessoas que acabam não fazendo essa interação com a empresa antes de entrar em alguma empresa. Porque muita gente sai de um mestrado, um doutorado, outra graduação, entra numa empresa e fala, essa é a melhor empresa, e muitas vezes não é. Muitas vezes você deveria ter experiência com boas empresas para tomar a decisão de sair daquela empresa, buscar outras oportunidades. Bom,
Aí, em 2016, a gente escreveu um projeto que eu vou apresentar o case lá embaixo, sobre empacotar peças multidimensional, não só esferas, como a Milena colocou, mas, por exemplo, vasos sanitários, bacias, em fornos, para fazer a queima ocupando o menor espaço possível. Porque quando você tem um forno, imagina que você empacota um conjunto de peças e você empacota de uma maneira mal empacotada e você gasta 3, 4 fornadas para fazer uma coisa que você poderia fazer em 2 bem empacotadas. Você tem vários custos associados a isso, né? Tem o custo da fornada, tem o custo do tempo que você tem para fazer isso. E o forno, ele tem outro problema, que é, se você colocar muito agrupada, a peça, ela vai dilatando ao longo do aquecimento, e aí acaba que vai quebrar todas as suas peças. Então, é um desafio que, como o Milena colocou, ele envolve várias áreas, como estudo de materiais, empacotamento 3D, previsão de demanda, porque isso está associado a quanto você vai ter que entregar as peças. E aí, em 2017, a gente saiu desse projeto da FAPESP e se instalou lá no Parque Tecnológico e ficou lá alguns anos, até 2018, que a gente entrou no Novo Lab e está lá desde então. Bom, basicamente o que a gente faz a gente resolve problemas onde você tem dados e algumas especificações. Como a Milena colocou, se o problema tem poucas variáveis ou ele é simples, muitas vezes você não precisa ter uma ferramenta muito sofisticada e umas estratégias mais simplistas resolvem esse problema. Mas quando você começa a aumentar a dimensão do problema, você necessita, sim, entender como que aqueles dados se relacionam, fazer uma modelagem e resolver aquele problema por meio de algum algoritmo, seja de otimização ou inteligência artificial, ou estatística simples, ou qualquer ferramenta matemática, e vai entregar essa solução, seja por meio de relatórios online, seja planilhas. Teve um exemplo que eu me lembro que a gente resolveu num sistema web, e aí não ficou legal porque a pessoa estava lá no chão da fábrica e aí naquela dinâmica não ia lá no computador ver. Então a gente mudou a metodologia e começou a imprimir alguns cartões que eles colavam num quadro que tinha no chão da fábrica, e aí fazia uma espécie de Kanban, e aí atendeu melhor do que uma solução mais sofisticada ali de computador. Então, muitas vezes, é fazer esse alinhamento de expectativa, né? Às vezes, você não precisa entregar uma solução muito complexa, mas você tem que entregar uma solução que atenda o que o pessoal espera. Bom, algumas áreas que utilizam essa matemática, além desses problemas do nosso dia a dia, são rastreabilidade. Por exemplo, se você compra um determinado produto, saber onde ele está, quanto tempo que ele vai demorar, que hora que chega, ou imagina que você tem um estoque muito grande na sua fábrica e precisa saber quantos determinados equipamentos existem, se está faltando parafuso, se está faltando porca, porque quando você tem milhares de itens no seu estoque, provavelmente vai faltar alguma coisa e vai sobrar outras. Então, você tem que ter uma certa rastreabilidade daquilo para saber o quanto tem e onde está. Realidade aumentada, nuvem de dados, que hoje muitas empresas começaram a aderir essa nuvem de dados, que antes era muito intranet, né? As empresas não gostavam muito de compartilhar os dados na nuvem, mas, inclusive, a pandemia acelerou um pouco esse processo. As empresas têm que adaptar a esses novos tempos, porque nem sempre o colaborador vai estar dentro da empresa ou usando a rede interna. Coisas de criptografia, que também tem uma matemática muito sofisticada ali por trás. Big Data e análise de dados, que envolve você avaliar, igual a Milena colocou do aplicativo de supermercado, uma quantidade muito grande de dados, e fazer alguma análise em cima daqueles dados. Por exemplo, qual produto que você tem maior probabilidade de comprar, e aí ele utiliza aquilo em diversas formas. A Amazon é especialista nisso, e ela consegue recomendar coisas com muita assertividade. Simulação, muitas vezes, a gente precisava, de fato, fazer um experimento na prática. Por exemplo, você projeta um carro, precisava mandar o carro na parede para ver o efeito daquilo. Hoje em dia, não. Hoje em dia, tem vários processos de simulação que você faz você projeta o carro no computador, manda ele na parede no computador, fazendo uma simulação, e já tem os efeitos esperados.
e não vai ficar repetindo essa batida do carro muitas e muitas vezes. Você otimiza a quantidade de vezes que você faz isso. Ou você faz simulações de coisa aeroespacial, diversas outras possibilidades, né? Visão artificial, que é muito utilizado, por exemplo, você tem carros autônomos, você tem que dirige no meio da cidade sem usar o motorista humano ali. Então, você precisa ir cada vez mais estudando esses algoritmos e melhorando algoritmos de visão artificial computacional. Internet das coisas, né, é uma coisa que eu acho que está demorando muito, é uma coisa que é falada há muito tempo, mas ainda está longe da realidade. Seria algo como, começou a chover, você fecha as suas janelas, se tem determinada condição, por exemplo, a sua casa está soltando fumaça, dispara um alarme, alguma coisa de incêndio. Então, todas as tecnologias que são usadas em casa e que tem interação entre, por exemplo, se você utilizar um smartwatch lá, você pode comunicar suas atividades físicas com o seu celular e outros. Bom, na nossa empresa, basicamente, o que a gente utiliza, eu coloquei Delphi mais porque existem algumas empresas que a gente já prestou serviços que tinham essa tecnologia, mas quando a gente vai desenvolver do zero, normalmente a gente faz em Python, a gente utiliza muito C++, e R. Banco de dados, normalmente utiliza SQL, NoSQL, e utiliza algumas tecnologias web. Bom, eu trouxe um exemplo aqui para clarear um pouco o que a Milena tinha colocado, pessoal, mas eu também não queria perder muito tempo com isso, que é um problema clássico da literatura, que é aquele problema da mistura. Quando eu conversei com as meninas sobre o público dessa apresentação, elas falaram que tinha gente que nem tinha entrado na graduação ainda, tinha pessoas que estavam na graduação, que não viram PO, mas basicamente o problema da mistura, ele é um problema onde você tem um determinado conjunto de ingredientes, produtos, e você quer misturar esses produtos de modo a fazer uma ração animal, ou uma dieta, ou alguma coisa que satisfaça algumas restrições, utilizando o menor dinheiro possível, né? Bom, basicamente, imagina que você quer montar uma ração animal e você tem dois ingredientes, você tem o A1 e o A2. Imagina que você tem uma vitamina A, vitamina B e proteína, cada uma com um determinado custo, e uma quantidade de vitamina A, B e proteína nos ingredientes. A forma de fazer essa modelagem é você determinar duas variáveis, que seriam x1 e x2, que é a quantidade do tipo 1, e x2 é a quantidade do tipo 2, e aí você chega num modelo, basicamente, que você gostaria de minimizar o custo, que seria 65 vezes a quantidade que você utiliza do ingrediente A1, mais 30 vezes a quantidade de ingrediente que você utiliza do A2, que são o custo desses produtos, sujeito a algumas quantidades. Por exemplo, você tem que ter pelo menos uma quantidade mínima de 7 da vitamina A, de 9 da vitamina B, de 1 de proteína. E você modela isso. O que a Milena também colocou na apresentação dela é que normalmente a gente tem um ou mais objetivos. Normalmente você poderia ter uma função objetivo só, ou várias, depende da sua aplicação. Essa introdução é só para ficar um pouco mais claro os cases que eu vou explicar. Resolver esse problema é razoavelmente simples, porque quando você tem duas variáveis, você conseguiria desenhar isso num gráfico e chegar na solução. Depois, se vocês tiverem interesse, vocês podem pausar ou perguntar isso aqui após a palestra e vocês vão entender porque está bem descrito. Bom, onde que a gente utiliza isso aí na prática, em alguns exemplos que a gente já fez? Bom, a Milena falou do empacotamento de esferas, né? A gente teve um case que a gente foi de uma empresa que fazia tratores, e aí elas cortavam placas grandes de metal, que cada uma tinha um custo de 3 mil e poucos reais, e aí você quer otimizar a utilização dessa placa. Ou seja, imagina que você quer alocar a maior quantidade de peças possíveis dentro do espaço, sabendo que você tem uma quantidade dessas peças grandes, dessas outras. Então, você tem uma demanda de cada uma delas e você tem várias placas dessas. Você quer minimizar a quantidade de placas utilizadas.
Bom, esse foi legal, mas ele envolve um problema muito grande de geometria computacional e de tempo computacional, porque ele é um problema que não é de fácil solução. Bom, tem um aplicativo na cidade de São Paulo que você faz as compras utilizando o próprio aplicativo no seu celular. Então, imagina um supermercado onde você fala, eu quero tanto de arroz, tanto de feijão, quero uma caixa de bombom, e aí ele vai lá, compra aqueles produtos e te entrega. Só que ele faz isso em qualquer supermercado que você queira. Então, imagina que ele pode fazer isso no Pão de Açúcar ou em outro. Bom, o desafio desse pessoal era que você coletar o preço dos produtos em diferentes redes de supermercado não é algo trivial. Você teria que ficar fazendo a checagem dia e noite, porque os preços mudam no supermercado, né? E aí eles faziam a lista de supermercados sem determinar o preço da sua cesta, e na hora que chegasse, você veria o preço dos produtos no extrato, que eles tiravam no caixa, e você pagaria um adicional para isso. Mas aí uma forma que eles entenderam era que seria, se eles tivessem uma estimativa do preço, já seria suficiente para a pessoa ter mais segurança em fazer a compra. Porque se você não tem nenhuma estimativa, você fica com medo daquela cesta de produto ficar muito cara ou fora do que você tinha pensado, né? Bom, aí a gente desenvolveu um algoritmo de inteligência artificial que eles tinham uma grande quantidade de dados para buscar, dado aquela rede, dado aquela região de São Paulo, qual o preço do arroz Tio Branco, qual o preço do óleo de soja tal. E aí a gente conseguiu uma assertividade muito grande nos produtos e o valor da cesta inteira ficou num desvio menor que 10%. Bom, tem uma outra empresa que é um marketplace muito grande do Brasil, que ela tem um seguinte problema, eles vendem produtos artesanais do Brasil inteiro. E aí, imagina que você vai comprar um convite de casamento, ou um convite de aniversário de uma pessoa que mora lá no Amazonas. E vocês estão aí em Ituiutaba. O preço de frete daquilo é muito alto para o produto que você vai entregar. Então, desculpa, saiu a apresentação aqui? Não está apresentando. Tá. Então, ela está parada, Leandro, na página 20. Tá. Aí agora... Desculpa, pessoal. Então, e aí basicamente o que eles queriam era fazer uma estratégia para baratear esse preço de frete, porque imagina, você quer comprar um convite para a festa de aniversário do Theo, Milena, e aí o convite é R$20 e o frete você vai pagar 90. Aí você fala assim, não vou comprar esse produto. E aí a gente utilizou estratégias para facilitar a conversão desses produtos. Então, suponha que você consiga subsídio daquele frete para fechar a compra. Então, foi aí que a gente trabalhou e aí conseguiu um sucesso muito grande nesse marketplace. Bom, hoje já tem mais de 2 anos que a gente trabalha muito na área financeira. Isso aqui foi um primeiro case que a gente fez, que a gente fazia otimização de balanceamento de carteiras de renda fixa. Imagina que você quer selecionar um conjunto de ativos do setor financeiro, ter o maior retorno possível com o menor risco possível. Existem vários algoritmos na literatura que fazem esse tipo de coisa. E aí essa empresa já tinha um modelo proprietário e aí ela contratou a gente para revisar o modelo, melhorar as características daquele modelo e tentar resolver problemas maiores. Bom, a gente conseguiu, o modelo ele resolvia simultaneamente 5 carteiras, ele começou a resolver até 80, que era o limite que eles precisavam, eles não precisavam resolver mais. O modelo ficou mais confiável, porque pelo software que eles utilizaram e a forma que eles fizeram, a solução nunca era ótima, era sempre uma solução ótima local ali. E, bom, isso é um case. Outro case que a gente tem é na área de transporte. Eu vou deixar um link aí para vocês depois, de um problema do caixeiro viajante, que eu vi um vídeo muito legal esses dias, que conta exatamente esse problema.
Bom, e aí aqui em São Paulo tinha uma distribuidora grande de produtos escolares e de papelaria, que ela tinha uma sede numa determinada cidade, e aí ela precisava ficar mandando para subsedes, subcentros de distribuição. Desse centro de distribuição ia, de fato, para as papelarias ou para as escolas. Bom, aí o que acontece? Esse problema, ela não tinha os caminhões, ela precisava selecionar qual empresa faria esse frete. A gente modelou isso de forma matemática, e aí não só a questão de custo, de custo de frete, era muito relevante. Tinha outras questões, como o imposto que você paga, coisas que normalmente a gente foi, na segunda e terceira iteração, que a gente foi descobrir. Porque se determinado caminhão sai de São Paulo, para em Minas, e volta para São Paulo, ele vai pagar alguns impostos de ter deixado esse produto lá em Minas. E era coisas que a empresa queria evitar, né? Bom, basicamente, esse problema, a gente conseguiu uma economia de 15% e deu uma economia lá de um pouco mais de R$600 mil. Outro problema que eu tinha antecipado para vocês, que foi como a empresa saiu, era fazer esse empacotamento. A gente queria empacotar peças tridimensionais em fornos para fazer a queima, utilizando o menor número de fornadas possíveis. E foi assim que tudo começou, com a ideia de um projeto. Em São Paulo tem uma agência de fomento chamada FAPESP, que financia a abertura desse tipo de empresa, e aí, graças a esse projeto, que a gente conseguiu sair da academia e viver resolvendo esse tipo de problema matemático. Eu espero que não tenha ficado tão corrido igual pareceu, porque todo mundo reclama que eu sou muito acelerado com esse tipo de coisa. Mas eu acho que a ideia era essa. Muito obrigada, professora Milena e Leandro, pela palestra e por ter aceito o nosso convite. Lembrando que vocês podem fazer perguntas pelo chat, agora vocês podem abrir também o áudio, se vocês quiserem, e a câmera também. Eu tenho uma pergunta para o Leandro, que é: entre vários problemas que você já resolveu, qual deles você acha mais interessante? Tem um que eu acho mais interessante, eu não consegui resolver por falta de dado, mas o trabalho que eu mais gosto é otimização de portfólio de renda variável, que é um problema da área de finanças, que você busca encontrar um portfólio mais eficiente para ganhar mais dinheiro com menos risco. Mas o que eu não consegui, e esse aí foi um que eu fiquei muito frustrado, foi o seguinte: tinha um desafio que era mapear dentro da barriga da mãe, com alguns indícios, se a criança já tinha alguma doença congênita dentro com as informações que você tinha naquela hora. Por exemplo, síndrome de Down, algumas coisas que você poderia até intervir para aquilo não ficar mais, não ser pior. E aí faltou muito dado, porque eles tinham dados desconexos e estava tudo no papel. Eles tinham cerca de 20 anos de dados, estava tudo falando, aconteceu isso, e não tinha passado aqueles documentos valiosos para o digital, e aí já não conseguia fazer isso, né? E aí barrou em questões contratuais, essas coisas, mas esse era o que eu queria ter resolvido. Então, talvez uma hora dê certo. Pessoal, eu queria pedir desculpa, uma coisa que eu estava suando, é porque ontem eu tive muita febre de noite, espero que não seja corona, mas vai estar tudo bem, agora eu já não estou com febre mais não. Tem uma pergunta aqui do Emerson, ele pergunta quais os softwares livres que fazem otimização. Então, quando eu estava na academia, eu gostava muito de usar o GLPK. Aí, quando a gente abriu a empresa, o GLPK ele tem algumas condições de licença que não permitem você utilizar. Aí existe um software chamado Coin, igual moeda em inglês, CoinOR, de Operational Research. Esse CoinOR, ele tem muita coisa, muita ferramenta, tanto algoritmo de
de roteamento, algoritmo de classificação, brecha em balde, brecha em cut, tem muita coisa. E tem várias interfaces, tem interface com C, C++, Python. Esses são meus preferidos, assim. Amanda. Bom, e tem outros softwares também que fazem otimizações mais básicas, né? Como, por exemplo, o Scilab é um software livre, semelhante ao MATLAB. O MATLAB é o famosão, mas ele é muito caro, tá? Eu comprei uma licença há 1 ano, eu paguei $200, o dólar tá quase R$6, então, assim, é um software muito caro. Mas existe o similar a ele, que é o Octave e o Scilab, que são livres e que você pode fazer otimização neles. Eles têm alguns toolbox prontos já. Tem o Guruby, que o pessoal da engenharia gosta muito de usar ele. E para software, para um problema de otimização mais simples, por exemplo, de pesquisa operacional, a gente usa Simplex e tal, o Wolfram Alpha Online faz problemas de otimização, esses mais simples, tá? É um software grátis e que você pode usar online. Eu fui só nos específicos da minha área. Né? Não, fui nos específicos da minha área. Mas, pessoal, e tem algumas coisas legais que você consegue resolver problemas até relativamente grandes, 200 variáveis, mais de 100 restrições, até no próprio Excel. O Google, ele permite, o Google Sheets, ele tem uma função que você consegue passar o modelinho que você quer e ele te dá a resposta. Posso aproveitar, Amanda, e fazer propaganda do meu canal? Sim. Eu tenho um canal de matemática no YouTube. Para quem gosta dessa área de otimização, lá tem playlists de algumas disciplinas que eu já dei nesse período da pandemia, que eu vou gravando e pondo lá. Tem umas playlists só de pesquisa operacional, que é a disciplina de programação linear. Lá dentro tem vídeos onde eu ensino a usar o MATLAB, o Wolfram e o Excel para resolver esses problemas de programação linear. Para quem tiver nessa área, quiser ver, tem os vídeos lá no meu canal. Lembrando que a lista de presença já se encontra no chat e a gente tem outra pergunta aqui da Angélica. Leandro, poderia comentar sobre quais as formações básicas, disciplinas, a pessoa precisa ter para trabalhar com o que você fez em sua empresa? Então, a minha ela é um pouco específica, igual eu falei, que a gente trabalha em problemas aplicados que utilizam pesquisa operacional, otimização combinatória. Aí, as disciplinas básicas são disciplinas de estatística, você tem que saber muito bem estatística, lógica de programação, mais do que programação propriamente dita, porque a lógica de programação você consegue adaptar para várias ferramentas que você vai encontrando. Quando você entra numa empresa e ela não tem uma linguagem que você está acostumado, você tem que aprender aquilo de uma forma muito rápida, né? Então, seria estatística descritiva, lógica, matemática, sendo muito sincero, é isso. E muita vontade, porque, na verdade, quando você trabalha com esse tipo de problema, a certeza é que você não vai entender todo o problema na hora que você começa. Você tem que ter muita proatividade para aprender coisas novas de maneira rápida. E, seja, por exemplo, inglês, todo mundo fica batendo na tecla de inglês, que inglês é importante e tal, sempre, né? Desde sempre eu ouço isso. E a gente, acho que talvez do brasileiro, sempre fica postergando, fica evitando aquilo, né? Mas é uma coisa que, dependendo da empresa que você vai trabalhar, é só em inglês que eles conversam. Então, você precisa, de fato, evoluir essas áreas. Tem uma outra pergunta do Matheus. Ele pergunta, Leandro, já pegou algum problema de uma empresa que não conseguiu resolver? Que não encontrou solução? Não, graças a Deus, não. Mas quando a gente vê que o problema não tem como você chegar na solução, igual que eu tinha comentado, diagnóstico de síndrome de Down lá, você já nem fecha contrato. E normalmente a gente gosta de problemas difíceis. Quanto mais difícil, mais interessado a gente vai. Porque tem até uma brincadeira lá que quanto mais difícil, maior o desconto. Bom, não temos mais perguntas. Lembrando que na lista de presença tem um lugar lá onde vocês podem enviar suas perguntas, que depois a gente vai estar enviando para os professores, e depois a resposta para o e-mail de vocês.
Amanda, o professor Marcelo, acho que vocês pularam uma pergunta do Eduardo Moraes, que ele fez às 15h03. Você pode dar uma olhada? Sim, desculpa, deixa eu ver aqui. Eu já ia responder aqui pelo chat, não tem problema não ter feito inscrição. A gente vai fazer a lista de os certificados com base na lista de presença. E as vagas era mais para ter um controle, porque tem um limite aqui para o Meet, para reunião no Meet. Se ninguém tiver pergunta, eu gostaria de fazer uma pergunta, mas eu faço em áudio mesmo. Eu prefiro o velho e bom uso da palavra. Vale a pergunta para os dois, para a Milena e para o Leandro. Muitas vezes as pessoas veem as palestras sobre otimização e palestras de matemática aplicada de forma geral e ficam com a sensação de que talvez eles não precisassem nem trabalhar com matemática, bastava entrar numa outra profissão, como engenheiro, físico, programador, que eles conseguiriam fazer o mesmo tipo de trabalho ou o mesmo tipo de resolução de problema que, às vezes, é alvo da palestra, da conversa. Eu queria saber de vocês se teria, como vocês darem uma palavra para o público presente, de qual é o diferencial nesse tipo de área de atuação da pessoa ter uma formação em matemática, efetivamente? Eu acho que eu posso responder depois da Milena. Pode ser, Milena? Que eu já queria pedir desculpa, porque Pode ser. Alguém perguntou aqui, as áreas de disciplina, a Angélica perguntou, né? E por ignorância minha mesmo, eu não falei matemática, mas é óbvio que matemática é a mais importante de todas as coisas para você trabalhar nessa área, né? Porque se você não sabe matemática, você não vai conseguir aprender bem lógica, você não vai conseguir aprender estatística, você começa a morrer. Mas a matemática, ela é muito importante, na minha concepção, e aprender a matemática mais difícil, pura, ou as que você vê, que você fala assim, nossa, essa aqui tem muita dificuldade, é a que você deveria mais estudar, porque a matemática, ela dá um poder de abstração muito grande. Então, assim, é coisa que você não aprende em outras disciplinas, a matemática te permite. Você tem que abstrair na sua cabeça aquele conhecimento para, de forma matemática, resolver, né? Quando a gente está no primeiro cálculo, talvez a gente faz muito de uma forma robótica, né? Você faz lista, mas conforme você vai entendendo a beleza dessas áreas, você vê o quão importante é a matemática, né? E eu acho que era essa ressalva que eu queria fazer da importância da matemática. Bom, vou responder agora. Eu tenho doutorado em engenharia mecânica, então eu vivi nos dois lados, né? Na matemática e na engenharia. E eu vi muito a diferença. O engenheiro, ele não preocupa muito do porquê que os negócios estão funcionando. Eles usam muito software. E aí eles colocam os dados no software, aperta o play, saiu a resposta, achei a resposta e pronto. E eu ficava assim na engenharia. Gente, mas vocês têm certeza que é isso? Como é que vocês sabem que isso funciona? É o tal da demonstração, né, que o matemático sente falta. E é exatamente essa parte da demonstração dos porquês que fazem o grande diferencial, acho que, do matemático, porque a gente, ao pegar uma resposta, nós somos muito críticos. A gente sempre se questiona, será que é isso mesmo? E o pessoal da engenharia, eles não têm tanto esse olhar crítico para as coisas. Eu acho que é algo do matemático mesmo, esse raciocínio muito crítico. A gente é treinado durante a graduação a criticar tudo, até criticar o professor, né? Criticar no bom sentido. Até duvidar se aquilo que o professor está fazendo no quadro está certo. Então, eu acho que é isso que faz a grande diferença do matemático. A gente, quando o software ali sai a resposta, a gente ainda tenta verificar se aquilo realmente é verdade. E o pessoal da engenharia, não.
Eu tenho vários colegas que têm problemas com software por causa disso. Então, eu sempre falo em sala de aula, não é só dar o play no software, né? A gente precisa analisar a resposta do software, porque o software pode errar, tá? Tem softwares free aí, gente, na internet, que alunos meus usaram e que sai resposta errada. Então, cuidado, não é assim. Eles usaram, eu usei agora, nesse semestre aconteceu, aluno de usar software free aí da internet e deu a resposta errada numa solução do sistema linear. Então, nós precisamos criticar as respostas que a gente encontra no software. Às vezes eu estou usando programação e eu programei errado, então o software vai soltar uma resposta? Vai. Mas será que aquela resposta realmente é onde eu queria encontrar? Então, eu acho que essa é a grande diferença entre o matemático e o engenheiro. O Eduardo Moraes perguntou: as outras pessoas que trabalharão com o Leandro têm a mesma formação acadêmica ou existia algum bacharelado em matemática? Então, eu estava refletindo sobre isso, porque eu acho que, por vir da matemática e entender, igual a Milena colocou, o quanto que a gente é curioso e fala assim, não aceita uma resposta de pronto, a gente nunca teve um engenheiro, capaz que nós já teve uns 16 matemáticos lá, matemática aplicada, mas engenheiro nós nunca teve. E talvez seja um pouco, de que é preconceito meu, mas o olhar que a gente tem como matemático para os problemas, ele é um pouco diferente dos engenheiros. Eu falo porque eu tenho muitos amigos que fizeram doutorado em engenharia, a gente já discutiu problema, até quando eu fui para Portugal, era num instituto de engenharia, e é um pouco diferente, é um pouco igual a Milena colocou, você usa muita coisa pronta, mas se você for a fundo, como que resolve esse problema? Eu utilizei tal software, mas como que o software resolveu o problema? Aí a pessoa acaba, não sei, mas eu acho que o bacharelado é uma ótima porta de entrada. Eu acho que após a graduação, a pessoa tem que começar a guiar, até na graduação, se ela já tiver maturidade, fazer uma iniciação científica numa área correlata com o que ela já quer, mas no mestrado, doutorado, ou quando ela for se especializar em alguma empresa, ela já deveria escolher melhor a sub-área que ela vai trabalhar, mas a matemática bacharelado, ela é, de longe, uma das melhores graduações que existe, né? Temos uma pergunta da Isabela. Teve alguma matéria durante o período de graduação ou pós-graduação que vocês não gostaram muito ou tiveram dificuldade? Pode responder? Eu não estou te ouvindo não, Leandro. Você estava falando? Não estava não. Por favor, pode responder, Milena. A gente sempre tem, né, as matérias que a gente gosta, as afinidades e aquelas que a gente não gosta. Eu, particularmente, não gosto de análise, mas eu fiz bacharelado, então eu fiz análise 1, 2, 3. No mestrado, depois, fiz análise de novo. Mas é algo que eu não tenho, assim, uma paixão. Eu gosto da álgebra, eu gosto muito de álgebra, e era algo que eu tinha bastante facilidade. Embora seja bastante abstrato, eu tinha muita facilidade durante a graduação, é algo que eu gosto de trabalhar também, é álgebra. Mas análise, geometria diferencial, essas coisas não eram muito a minha praia. Mas eu nunca reprovei, tá, gente? Eu consegui fazer tudo. Quando eu entrei em matemática industrial, uma coisa que eu achei que eu ia gostar bastante era a área de robótica, automação, né? Acabou que eu não gostei igual eu achei que eu ia gostar, porque você tem uma visão meio lúdica, assim, que aquilo é muito legal, e aí você entra só com software pronto, você arrasta a caixinha e solta, esse trem, aí eu falei, isso é muito... Mas, de fato, nunca teve uma disciplina que eu tive muita dificuldade. Óbvio que tem as que você tem menos apreço, né? E aí eu tinha que me policiar muito, porque às vezes eu gostava tanto de pesquisa operacional que eu estudava além do que eu precisava e deixava de estudar as outras coisas. Ou, por exemplo, iniciação científica, né? Quando você tem uma iniciação científica que você gosta, de fato, você fica tão frenético ali nela que muitas vezes você esquece todas as atribuições que você tem, né? Você tem que tem que estudar para as disciplinas. Então, assim, alinhar isso aí, para mim, sempre foi o mais difícil.
A Isabela ela fez um comentário sobre a fala da professora Milena. Eu vou ler aqui. A minha professora de análise combinatória foi demonstrar através de um software um problema sobre sequência de Fibonacci. E no meio da explicação dava um erro na resposta. Foi aí que ela comentou a importância de ter prestado atenção nas aulas de cálculo numérico para compreender o erro em termos computacionais, modificar o código para terminar a demonstração. Então, eu sou professora quase que oficial de cálculo numérico aqui da UFA. Todo ano é eu dando cálculo numérico. E no canal tem aulas de cálculo numérico, todas. Então, no cálculo numérico, a gente aprende sobre a propagação de erros, tá? Quando a gente trabalha num software no computador, por exemplo, quando a gente digita ali no computador raiz de 2, ele está enxergando uma sequência de números zeros e uns, tá? E, por exemplo, os números irracionais, com dízimas infinitas, dízimas periódicas, o computador ele não armazena uma quantidade infinita de números, então ele vai arredondar esse número pela capacidade dele, tá? Esses computadores agora têm 64 bits, então eles usam essa quantidade aí para armazenar os números. Eu não sei exatamente, talvez o Leandro saiba. Sabe, Leandro, quantas casas que armazenam no computador? Ah, isso eu fico devendo, Milena, mas... Mas isso aí também não é muito importante para comentar isso. A questão é, muitos números, eles entram no computador arredondado, tá? Eles entram arredondados. E o que acontece? Se você está fazendo uma sequência de cálculos com números arredondados, isso vai dar um erro no final. Então, a precisão de uma conta, ela depende de quantas casas decimais você está usando e que tipo de arredondamento que você está fazendo. Então, é muito importante mesmo a gente tomar cuidado com o cálculo computacional. Vou contar o que aconteceu comigo no doutorado. No doutorado, eu estava usando um software de otimização, que foi eu e um outro colega meu que desenvolvemos o algoritmo. Eu estava usando ele para resolver sistema linear de grande porte. Quando a gente fala de sistema linear de grande porte, gente, são sistemas lineares com 50 mil linhas, é coisa muito grande. E aí a gente estava usando esse software para resolver esses sistemas lineares. O que acontece? Como a quantidade de cálculo era muito grande, ficava dias rodando, tá? Dias. Teve problema que levou mais de uma semana. Meu computador ficava num canto, num quarto, rodando, e eu tinha um outro computador para estudar. Ficava ali, rodando, uma semana. A quantidade de cálculos é tão grande que eu não conseguia chegar na resposta, porque o erro ficava muito grande. Então, eu tinha que parar o algoritmo, fazer tipo que um restart, pegar aquela resposta, começar de novo para minimizar os erros. Então, até se vocês fizerem conta na calculadora científica, se vocês pegarem um algoritmo simplesinho e fazer uma conta na calculadora científica, se você usar 4 casas decimais e uma outra pessoa usar 2 casas decimais, a resposta já vai dar diferente. Então, é muito importante mesmo essa questão do cálculo numérico para quem trabalha com isso. Eu gostaria de fazer mais uma pergunta, na verdade mais 2 perguntas. Antes de mais nada, tem algumas perguntas aqui no chat pedindo o endereço do seu canal do YouTube, Milena. Eu vou posta aí no chat para o pessoal o link do seu canal. Pronto. Alguém já colocou, acho. Já acharam. Bom, eu vou fazer um breve comentário, só para ilustrar aonde que eu quero chegar com a pergunta. Eu estive assistindo recentemente uma outra mesa redonda virtual de matemáticos puros. E aí, a fala deles era muito assim, no seguinte sentido. Bom, não, eu faço matemática pura porque eu gosto da beleza da matemática. Eu acho essa vertente muito interessante. De fato, tem muita beleza. Eu também sou motivado por beleza na matemática. E sou um matemático puro, de formação. E eu não acho essa resposta totalmente satisfatória. Porque eu tenho uma visão complementar, não é antagônica, mas complementar, de que matemáticos puros, eles têm a função de subsidiar conhecimento matemático dentro da academia.
Ou seja, o que é subsidiar? É você colocar uma série de ferramentas na prateleira para que outras áreas possam vir e fazer uso dessas ferramentas. Quais áreas? O físico vai lá, fala, eu tenho um problema novo, deixa eu ver aqui na prateleira dos matemáticos puros, qual ferramenta poderia ser útil para resolver esse problema. A mesma coisa vale para o engenheiro, para o biólogo, para o químico e principalmente para os matemáticos aplicados. Porque na minha concepção, o matemático aplicado ele faz a ponte entre o matemático puro e essas outras áreas que eu citei. Pois bem, nesse sentido eu pergunto para o Leandro e para a Milena, mas talvez até mais para o Leandro, se existe uma preocupação, principalmente nessa área de consultoria, que muitas vezes ela é ocupada pelos matemáticos aplicados, de estarem se atualizando sobre as novas ferramentas matemáticas colocadas no mercado. Colocadas no mercado, a gente usa a palavra mercado assim meio displicentemente, mas as novas ferramentas, boladas por matemáticos puros, que são disponibilizadas dentro da academia. É isso que eu estou chamando de mercado, vamos dizer assim. Existe essa preocupação, ou o pessoal sempre fica usando as mesmas ferramentas e não existe, vamos dizer assim, uma preocupação em se atualizar sobre o que há de mais novo em termos de ferramentas matemáticas. Eu também estou usando essa palavra ferramenta, o pessoal da matemática pura vai ficar muito bravo, porque é uma palavra que gera uma certa controvérsia, mas eu acho que é mais didática para tentar ilustrar o que eu estou querendo dizer. E a mesma pergunta vale para a Milena. Como que é essa relação aí entre a busca de novos subsídios e o que de fato é demandado na ponta, É isso que eu estou perguntando para vocês. Você quer começar, Milena? Pode começar, Leandro. Eu acho que você tem mais experiência nessa área. Marcelo, não, de fato, essa pergunta ela é muito interessante, assim, porque poucas vezes a gente tem possibilidade de ficar conversando com pessoas de diferentes áreas, Primeiro que eu acredito muito que tem muita gente que enxerga essa beleza, da mesma forma que tem gente que gosta da beleza de estudar política, ciências, psicologia, então, assim, cada pessoa, de fato, ela tem uma coisa que ela gosta mais, tem mais afinidade, e ela vai fundo naquilo, E existe dentro da matemática pura, vendo de longe, igual eu vejo, que são aquelas coisas que são feitas hoje e são utilizadas em 100, 200 anos na frente. Por exemplo, você tem exemplos de criptografia que foram pressupostos lá por Alan Turing muitos anos atrás. Então, você tem várias ferramentas que são matemáticas puras ali, que são usadas bem depois. Acho que a Milena deu um exemplo também de uma coisa, das esferas, uma conjuntura que eles colocaram de esfera, que aí hoje tem o Bergin lá da Unicamp, estuda encurtamento de esfera. Então, com certeza, isso foi a base para essas áreas. Eu acho que, respondendo objetivamente sua pergunta, eu acho que não tem essa preocupação de ficar se atualizando tanto, e eu explico por quê. Porque, infelizmente, eu acho que a quantidade de lixo acadêmico e de quantidade de coisas que você recebe, por exemplo, assim, se for pesquisar algum tópico de alguma área específica de matemática do último ano, você vai ter centenas de artigos. Então, acaba ficando praticamente impossível você acompanhar tudo o que sai. Mas, sim, quando tem alguma revolução, alguma coisa que é muito citada, que tem muitas referências, acaba que a gente busca ir atrás. Por exemplo, tem alguns algoritmos de recomendação do Facebook que foram muito citados, de previsão de série temporal do Facebook, aí a gente vai atrás. Então, acaba que existe uma certa negligência pelo excesso de informação que afeta não só as áreas acadêmicas, como todas as outras. E eu acho que a matemática aplicada tenta fazer essa ponte, e muitas pessoas da matemática pura também tentam, porque à medida que você resolve um problema mais próximo do que já é o resolvido hoje nas matemáticas aplicadas, você fornece ferramenta para essas áreas, Então, acho que acaba que a gente precisa sempre pensar como matemática pura tem que conversar direto com a aplicada, que tem que conversar com a engenharia, que tem que conversar com outras áreas, Acho que é a minha visão, assim. Então, na minha opinião, eu acho que os cursos de graduação estão muito atrasados.
exemplo, a ementa do curso de cálculo numérico que eu dou hoje é idêntica à que eu fiz há 15 anos. Gente, quando eu estudava, não existia Facebook, não existia Instagram. Olha o tanto de coisa que em 15 anos apareceu, né? Então, assim, por exemplo, na minha aula de cálculo numérico, eu tento trazer a ementa para o atual. Mas é uma ementa que já está ultrapassada. Por exemplo, a solução de sistema linear lá na ementa Gauss-Jacob e Gauss-Seidel. Gente, ninguém usa isso mais. O pessoal está usando gradiente conjugado para resolver sistema linear, usando otimização. Então, eu acho que falta muito, assim, tanto durante os próprios cursos de graduação se atualizarem. Eu acho que a gente ficou muito parado no tempo. Então, a gente precisa atualizar com a tecnologia, colocar a tecnologia no ensino. Muitos professores não conseguem usar software simples como o Wolfram numa aula de cálculo. Então, como que um aluno vai sair de uma graduação querendo trabalhar numa empresa se ele não consegue fazer um cálculo um pouquinho mais complicado usando um software? Tá? Então, eu acho que o problema já começa aí, na própria graduação. Então, eu acho que falta muito a gente fazer essa ponte, tá? Igual o Marcelo falou, né? A matemática pura, ela fornece para a gente, nos dá os subsídios, né, dos porquês, por que isso funciona, por que se eu der o play nesse algoritmo, a resposta vai estar certa. Mas falta a outra ponte nossa, que é andar de mãos dadas com o pessoal da engenharia. Eu assisti uma live do Marcelo Viana, tá, o diretor lá do INPA, e ele falou muito sobre isso, né, que o matemático aplicado no Brasil, ele fica no grupinho dele e às vezes nem faz matemática aplicada. E a gente precisa fazer essa ponte com a engenharia. Por quê? Os engenheiros têm os problemas para resolver, mas às vezes eles não têm as técnicas e não têm as ferramentas. E às vezes o matemático aplicado tem a técnica, mas não tem o problema, porque ele não está lá no chão da empresa, né? Então, falta muito a gente fazer um curso que seja realmente multidisciplinar e que a gente possa conversar com outras áreas, né? Eu acho que quando isso acontecer, o matemático aplicado vai ganhar muito mais espaço dentro do mercado de trabalho, porque ele vai se tornar visível, né? E as pessoas vão ter noção de que ele é capaz de resolver aquele problema, muitas pessoas acham que o matemático aplicado só sabe dar aula de matemática aplicada, mas não sabe resolver, né? Então, eu acho que falta dar esse passo mesmo, andar de mão dadas com a engenharia e as empresas. Eu posso fazer um outro comentário, Milena, sobre a fala? Porque eu gostei de sua fala e aí me remeteu a uma outra coisa, que aí talvez seja um problema. Eu enxergo como, de certa forma, um problema, né, Marcelo? Que é o seguinte fato. Muitas vezes as empresas grandes como Google, Facebook e outras, elas desenvolvem técnicas matemáticas muito sofisticadas e que nunca serão publicadas em meios acadêmicos ou chegar em terceiros, por interesses econômicos. Então, tem um desafio também em fazer em compartilhar, porque até do meu lado, assim, falando, tem alguns algoritmos que a gente pega na literatura, a gente melhora esses algoritmos, consegue melhores resultados, só que como o foco é gerar emprego, manter a empresa, acaba não tendo tempo de redigir um trabalho científico sério, mandar e fazer essa atualização. Então, o que eu quero dizer é que existe também essa área de matemática mais pura dentro das empresas, só que talvez ela não chegue na academia e aí precisava mais ter esse link, igual a Milena falou, da academia chegar na empresa e a empresa chegar na academia. Eu enxergo que tem muitas barreiras, mas o primeiro passo é você querer e você ir quebrando um a um, né? Eu fiquei de fazer a segunda pergunta, essa vai ser mais rápida, e é a questão da presença dos egressos de cursos de matemática no mercado de trabalho industrial, comercial, empresarial. Eu sei que tem um movimento nesse sentido, essa presença está aumentando a cada ano, mas para mim, que olho de fora, ainda parece muito precário, muito tímido. O que vocês acham que é preciso para que haja maior inserção
dessa meninada que está formando nesse mercado de trabalho? É uma mudança de postura das empresas? É uma modificação nos cursos? E aí parece que tem até perguntas aqui nesse sentido. O curso é mais puro, é mais aplicado, né? Eu acho que é uma pergunta... Tudo bem, vou deixar vocês responderem, não cabe a mim responder, mas a gente tem que lembrar que tem ciclo básico, é só isso que eu queria dizer. Independente se vai ser puro, aplicado, estatístico, tem uma coisa que é ciclo básico que tem que fazer de qualquer forma. Mas, enfim, a mudança deveria ser no curso, deveria ser ou nas empresas, ou deveria ser na mentalidade dos alunos de serem mais empreendedores, se arriscarem mais. Teria até mais possibilidades, talvez um mix, né? Vocês vão falar para mim, talvez é um mix dessas coisas todas, ou não é nada disso. Tem alguma outra coisa muito importante nessa equação que a gente não está percebendo e isso dificulta essa inserção dos meninos no mercado de trabalho. Meninos e meninas, né? No mercado de trabalho. Então, eu queria ouvir essa opinião de vocês nesse sentido. Então, Marcelo, muito boa essa pergunta também. Eu acho assim, que, e aí eu quero pedir, é a minha opinião, não é uma regra, é a minha opinião do Leandro. O que eu penso é que falta um pouco de coragem dos alunos, porque eu acho que a formação básica, igual a Milena colocou, cálculo, são ferramentas que a pessoa de cálculo numérico lá tem a possibilidade de aprender, desenvolver técnicas e aprende a aprender e fazer. Então, assim, eu acho que essas matérias básicas são muito importantes para isso, para a pessoa aprender como aprender e aí depois você conseguir estudar outras por fora. Porque também, se a gente só colocar as coisas muito difíceis de cada área, o curso vai ficar muito cansativo e acaba que as pessoas, não é todo mundo que vai para o viés de cálculo, de cálculo computacional, essas coisas. E por que eu digo coragem e não falando um mix? Porque eu queria ser mais enfático, porque se eu tivesse ficado em Monte Carmelo, que era a minha cidade, provavelmente eu não ia estar trabalhando com matemáticas sofisticadas, porque existe uma limitação das empresas daquela região, das pessoas daquela região, de entender esse tipo de matemática. Se eu tivesse ficado só na academia e sem querer fazer essa ponte, ou tentar buscar estágio, provavelmente eu ia ficar replicando e buscando metodologias para publicar artigo e tal, então eu acho que é muito importante para as pessoas que têm vontade de trabalhar em qualquer área, seja pura, por exemplo, eu quero fazer na Unicamp, eu quero fazer no ITA, eu quero fazer em algum lugar, uma raça, uma vontade de, não, deixa eu mandar um e-mail para esse professor, porque às vezes você acha que a pessoa é intocável, e não, ele te fala assim, não, eu não tenho tempo, mas conversa com esse orientando meu. Então eu acho que a internet, ela permite isso, que antigamente, na minha época, que é 2009, que eu entrei na graduação, não existia isso aqui que a gente está fazendo hoje. Então a internet, ela pode ser utilizada de uma forma muito benéfica para esses alunos. Então a pessoa pode, aí de Ituiutaba, ou de qualquer lugar do Brasil, igual a gente viu que tem de todos os locais, conseguir um estágio em empresa de São Paulo, conseguir estágio em empresas de matemática aplicada. Então eu acho que falta essa coragem, porque de fato, não é todo mundo que quer isso, e eu entendo isso. Então, é a minha opinião essa. Então, é um mix, né? O problema não está só de um lado. Infelizmente, quem quer trabalhar com matemática aplicada tem que ir para os grandes centros. Não é igual médico, que ele abre o consultório em qualquer cidade, pronto, está trabalhando e ganhando dinheiro. Então, quem quer trabalhar com matemática aplicada precisa, sim, ir para os grandes centros. Mas existe uma transformação nas empresas que eu estou vendo com muito bons olhos. Muitas empresas estão contratando pessoas até sem ter graduação. Porque as empresas estão preferindo treinar o profissional para trabalhar com aquilo. E aí, o que essas empresas estão procurando? Raciocínio lógico. Pessoas que têm raciocínio lógico e crítico. Eu li uma reportagem, gente, eu amo jornal, tá? Se tivesse jornal impresso, eu acho que eu compraria. Deixa eu abrir aqui, ó. É da Eu assino até hoje, jornal impresso. Não, é ótimo. É uma reportagem da Época Negócios falando sobre o futuro dos empregos, né? Porque o que vai acontecer em 25 anos?
muitos empregos vão deixar de existir, porque robôs e computadores vão fazer isso, tá? Então, muitos empregos vão deixar de existir. Mas a gente ainda está com saldo, de acordo com a pesquisa, porque embora muitos vão deixar de existir, novos empregos vão aparecer. E esses empregos, gente, a CEO, deixa eu ver o nome dela aqui, Érica Castello, ela é CEO de uma empresa especializada em encontrar talentos para organizações multinacionais. Ela falou que as habilidades que eles estão procurando nos profissionais agora é pessoas com raciocínio lógico e crítico e que tenha facilidade para resolver problemas complexos. Na hora que eu li isso, eu falei, opa, estou procurando matemático. Então, existe essa mudança no comércio e eu acho que, finalmente, o matemático vai começar a aparecer nos grandes cargos dentro de empresa. Tem um aluno nosso aqui em Ituiutaba que ele foi contratado pelo Santander, ele não tem graduação ainda, não tem experiência em administração, mas o Santander pede um certificado, chama CPA 10 e CPA 20. É um certificado para você ser gerente de banco, você tem que ter esse certificado, CPA 10 e 20. E aí, ele viu a vaga e falou assim, vou estudar. Ele estudou, fez a prova, passou e foi contratado. Então, as empresas estão muito mais preocupadas com as capacidades e habilidades dos profissionais do que com a formação. Se vocês ainda não têm perfil no LinkedIn, façam. Lá aparece muita vaga para matemático, porque as multinacionais estão todas lá. E eu tenho meu perfil só para ficar olhando por curiosidade, para acompanhar esse movimento, para eu ver o que está acontecendo. E eu deixei meu nome lá aberto, como se eu não estivesse trabalhando, porque o LinkedIn manda as vagas. Isso aqui parece com você, isso aqui parece com você, e eu fico sabendo das vagas que estão aparecendo. E tem muita oportunidade para matemático. Mas falta um matemático também ter o perfil das empresas. A gente precisa conhecer os nomes, né, as nomenclaturas que eles usam, porque é completamente diferente da gente. Eu fui num evento em São Carlos do ICMC, né, Leandro? Isso. Gente, ICMC-CMA. O evento é maravilhoso. Eles fazem workshop, eles levam as empresas para a universidade. É um evento de uma semana. E os alunos e professores têm que resolver os problemas dessas empresas. Vão nesse tipo de evento, gente, vão. O Marcelo Viana, nessa live que ele fez, foi para o jornal Valor Econômico. Eles fizeram também um evento desse no IMPA e 3 alunos saíram do evento contratados por uma empresa, porque o pessoal da empresa ficou tão impressionado com a capacidade dos alunos que já contrataram eles. Então, esses tipos de evento, eu acho que faz essa ponte entre o matemático e a empresa, porque você aparece e a empresa está ali observando todo mundo. Aí você se destaca, tá? Então, aproveitem esses eventos e participem desse tipo de evento, que é muito importante. Nessas iniciativas que você falou, Milena, tem o Google, ele também está fazendo isso. Tem uma série de graduação do Google que ele está fazendo para captar pessoas para trabalhar com eles, porque eles estão interessados em pessoas que querem aprender, então quem tiver interesse depois procura aí Google, Graduate, lá vai ter. Então, as empresas estão indo mais nessa direção, e eu acho que as universidades talvez estão mais acomodadas que as empresas, nesse sentido, né? Antes de irmos para a próxima pergunta, eu quero convidar todos vocês. No sábado que vem vai ter uma outra atividade do PET que se chama Projeto Viva Bem, com o tema conscientização sobre a leucemia. Nessa rede de conversa, contará com um relato de experiência de uma pessoa que já teve a doença e uma análise estatística sobre a doença. Vamos colocar, o link de inscrição já está aqui, então todos vocês já estão convidados. A pergunta é do Adson. Milena, a senhora acha que o curso de bacharelado em matemática oferecido pela UFO é voltado mais para a pura ou para a aplicada? Então, Adson, é igual o Marcelo comentou, né? Tem um ciclo básico, então vocês têm que passar por esse ciclo básico. Não é que tem mais pura ou tem mais aplicada, ou pouco aplicada.
Na verdade, é um ciclo básico dali da formação que a gente tem que ter nas disciplinas. Poderia ter mais disciplina de matemática aplicada? Sim. Só que o curso deixaria de ser um curso de 4 para 5 anos. Vocês estariam disponível não, né? Vocês fariam um curso com 1 ano a mais? Tipo o curso de engenharia, né? Engenharia são 5 anos. Então, eu acho que no curso de matemática, para a gente ter mais disciplinas de matemática aplicada, a gente teria que aumentar a duração desse curso, né? Porque não tem como a gente tirar ali, vamos tirar a topologia do Marcelo e vamos pôr otimização. Não tem jeito, porque a gente precisa aprender topologia, a gente precisa aprender geometria diferencial, né? Então, eu acho que a solução seria ter cursos de matemática de duração de 5 anos. E eu não vejo isso com maus olhos, não, porque as engenharias são 5 anos, tá? Eu não sei porque o nosso curso é menorzinho, mas eu acho que se a gente tivesse 1 ano a mais, a gente poderia ofertar várias outras disciplinas bastante interessantes. Milena, me permita fazer um complemento com relação a isso. Eu acho que a sua fala foi perfeita. Dois apontamentos. O nosso curso de matemática aqui em Ituiutaba, ele não se difere muito dos demais cursos do Brasil. Até mesmo porque os demais cursos do Brasil são geralmente pensados muito no que acontece na USP, muito no que acontece na Unicamp e no IMPA. Eu acho que isso precisa ser dito com muita clareza. Então, assim, isso também não quer dizer que a gente não possa mudar, né? Isso também não quer dizer que não possa mudar, mas existe uma certa receita de bolo de como que tem que ser um curso de matemática, né? A questão do ciclo básico, a Milena destacou aí, né? É importante que se entenda, e ciclo básico não é uma peculiaridade matemática. Engenharia tem ciclo básico, química tem ciclo básico, todas as áreas de exatas têm ciclo básico. E eu diria que isso vai para além das exatas, tá? A noção de ciclo básico. Ou seja, são pré-requisitos sobre os quais você não pode abrir mão, senão você não consegue nem conversar, você não tem vocabulário para conversar sobre as disciplinas profissionalizantes. Eu acho que é isso que as pessoas precisam entender. Mas qual é a nossa iniciativa aqui no campus Pontal da UFO? Os 5 anos que a Milena colocou seriam muito interessantes, mas a gente também tem um senso de realidade que se põe em 5 anos, vai ter pouca procura. O aluno olha para o curso da universidade vizinha e fala, não, mas ali é 4 anos, por que eu vou fazer um de 5, né? Então, nós tentamos, na nossa última atualização de projeto pedagógico, fazer uma coisa que é um meio termo. Então, o Axon, eu suponho que é o Axon que foi nosso ex-aluno aqui, a Angélica também comentou, o curso que vocês fizeram aqui há alguns anos atrás não é mais o mesmo que tem hoje. O que tem hoje, a gente focou muito em oferecer uma grade maior de optativas, bem maior de optativas, de tal forma que o aluno faz o ciclo básico e aí depois, quando ele entra no momento profissionalizante, ele vai escolher que tipo de formação que ele quer ter. Eu quero me formar mais em aplicada, então faça as disciplinas do rol de aplicada. Não, eu quero ter uma pegada mais de estatística, então faça as optativas do rol de estatística. Eu não posso dizer que esse é o melhor caminho, porque isso é recente, né? Tem 1 ano que foi implementado, estamos entrando no 2º ano, é preciso desenvolver essa metodologia de curso, mas é um meio termo, justamente nessa tentativa que a gente acha muito salutar, do próprio aluno construir a sua formação, dar essa liberdade ao aluno de construir a sua formação. Então, essa, hoje, é a filosofia que a gente adota aqui no curso de matemática do campus Pontal da UFO. Eu te devolvo a palavra, Milena, e desculpa te interromper com relação a isso, mas eu acho que era importante destacar isso. Até mesmo como membro do NDE, do curso, eu teria que fazer essa intervenção. Obrigado e desculpa. Não, eu já tinha terminado minha fala, é isso, é igual. Eu sempre pensei num curso maior, como os da engenharia, mas é o que você mencionou, aí o aluno não vai vir fazer aqui, porque aqui são 5, lá é 4, vou lá naquela universidade lá. Então, é muito complicado de fazer as mudanças. Quando eu fazia graduação, eu sempre quis trabalhar em empresa, eu nunca quis dar aula, virei professora. Nunca quis, eu entrei para o curso de matemática e eu coloquei na minha cabeça, eu vou trabalhar em empresa,
Durante a graduação, eu já mandava currículo para as empresas de Uberlândia, para as multinacionais que tinham Uberlândia. E, enfim, depois, se vocês quiserem, a gente conversa porque que eu virei professora. Durante a graduação, gente, eu fiz disciplina na administração e fiz disciplina na engenharia. E fiz uma disciplina no curso de educação sobre tecnologias, que na minha época quase não existia tecnologia. Estava começando a surgir alguns aplicativos e eu fui lá e fiz um curso. Então, eu também não fiquei amarrada só no meu curso, não. Eu fiz só bacharelado, não fiz licenciatura. Então, eu fazia uma optativa por semestre, porque era muita coisa, mas eu fui fazendo optativas em outros lugares para eu ter uma noção do que eram as outras disciplinas e tal, e eu acho isso importante. Um matemático aplicado que queira trabalhar com empresa, gente, faz disciplina optativa na administração, faz algumas lá para você pelo menos conhecer a nomenclatura das coisas, porque a gente não conhece, a gente não sabe, eles usam outros nomes para as mesmas coisas. Então, é interessante isso também, de fazer optativa não só dentro do próprio curso, mas fora, tá? Eu acho, pessoal, que o caminho que vocês estão fazendo aí é o correto. Normalmente, se sobrecarregar de 4 para 5 anos, eu não vejo muito benéfico, não. Mas o que é benéfico é você dar várias possibilidades, a pessoa faz se ela tiver interesse, né? Porque não tem nada pior que você ficar um ano lá travado por causa de fazer disciplina que você não, de fato, não vai querer seguir, né? E você permitir várias optativas, eu acho que é fantástico. E não só para a pessoa isso, para todas as da estatística, o Marcelo está falando, a pessoa sente que gosta mais de um, eu acho que tem que explorar. A graduação você tem que ficar explorando e pega uma de cada, vai vendo, e depois que você toma a decisão de especializar, né? E hoje tem vários cursos abertos aí no YouTube de outras universidades, você pode explorar, ver se gosta, se não gosta, se é chato, não é chato. E eu sou mais desse time aí que você tem que ir explorando para encontrar de fato o que você gosta. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Pode ligar o áudio. Ok. Então, vamos para as considerações finais da professora Milena e do Leandro. Bom, novamente eu quero agradecer a Amanda e a Laurinda pela organização do evento. Para a maioria, o evento começou e termina hoje, mas a gente já está conversando há algumas semanas. E as meninas fizeram uma organização belíssima, parabéns, uma divulgação. Eu fiquei impressionada com a quantidade de pessoas. Para uma live no final de semana de matemática, na hora que elas falaram a quantidade de inscritos, então, parabéns pelo evento. Continue fazendo eventos como esse, nas outras áreas, para que as pessoas conheçam o trabalho, o que a gente faz, né? Eu achei maravilhoso a iniciativa de vocês, parabéns. E obrigada por ter lembrado do meu nome, por terem me convidado. Se alguém que assistiu a live ficar com alguma dúvida, depois pode entrar em contato comigo, não tem problema, não importa, a gente pode conversar, trocar uma ideia, tá? Estou à disposição. Pessoal, muito obrigado, Laurinda, Amanda, Milena e todos os presentes aqui. Eu gostei bastante de participar, é sempre bom ver o pessoal que gosta de matemática começando nessa área aí, e eu espero que de alguma forma eu tenha inspirado algum de vocês aí, que existe várias possibilidades, eu quero que cada um aí encontre a que mais se adequa a vocês, beleza? Então, muito obrigado. Foi um prazer enorme ter vocês aqui na nossa primeira rede de conversa do nosso projeto, a PIMAT. Eu quero agradecer a participação de todos, e a gente fica por aqui e até a próxima, gente. Cadê a foto, gente? Vamos tirar uma foto, isso é importante. Todo mundo ligando a câmera pra gente tirar uma foto. Comanda aí, Laurinda ou Amanda. Vamos lá, pessoal, liguem as câmeras. Eu que estou todo desarrumado aqui, ó, liguei a câmera. Quando sai a foto, fica uns quadradinhos, o pessoal tem que procurar com lupa o rosto de vocês. Não precisa ficar preocupado, não.
Isso, legal. Agora eu tô vendo o rosto de muita gente. Eu também comecei a falar com o Leandro e com a Milena com a câmera desligada, né? A gente ainda tá apanhando para usar essa coisa, já tem 1 ano, né, Milena? Não aprendeu até hoje, pode largar, né? O importante é comunicar, Marcelo. Não, e meu celular, gente, ligando pra mim, a hora da live, ninguém merece. Eu tenho um iPhone e o Mac, aí ele passa instantâneo pro Mac, que ódio, desculpa. O Linux não faz isso não, Milena. O que? O Linux? Vai lá, Laurinda, coloca aí no máximo de gente que cabe no quadradinho pra você tirar a foto, e aí a hora que você falar 1, 2, 3 e já, tá valendo. Aí não adianta ninguém arrepender mais. Vamos lá, a Laurinda comanda aí. Ok, só ignora um pouco dos ruídos externos. 3, 2, 1, pronto, já vai. Maravilha, pessoal. Muito obrigado a todos vocês. Milena e Leandro, satisfação revê-los. Obrigado novamente por nos apoiarem aí. E satisfação com o público presente, principalmente dos outros estados aí do Brasil. Voltem sempre, queremos trabalhar com vocês. Um abraço. Isso aí. Um abração, pessoal. Tchau, gente. Bom final de semana. Fiquem com Deus. Com Deus. Tchau, obrigada pela participação de todos. Abraço pro Ceará. Um abraço pro Ceará aí. Pessoal, mandei um link aí no YouTube, depois vocês assistam aí, quem tiver interesse nessas explicações de caixa viajante. Maravilha. Até mais, pessoal. Um abraço. Tchau.